Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui em mais uma noite de estudo, de aprendizado, e temos o imenso prazer de receber aqui conosco o Orson, Peter Carrara e a Neuza de Matão. O Orson veio fazer para nós a exposição, a palestra, e a Neuza vai cantar para a gente no início, antes de começar a palestra. Então é com muita alegria que a gente os recebe aqui hoje. Muito obrigada. Só 2 avisos rapidinhos. Lembrando, a todos os estudos da casa, que a gente faz às quintas-feiras do livro Céu e Inferno, às 19h30. Estão todos convidados a participar. Aos sábados, a evangelização infanto-juvenil e adultos também, das 9 às 10h30. E às segundas-feiras que nós temos o trabalho, as palestras às 19h30, depois tem os passes. Então estão todos convidados a participar conosco. Para iniciar, então, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, aquele que veio ensinar e exemplificar os caminhos, todas as coisas que nós devemos e precisamos aprender e fazer para chegar ao Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para ouvir mais uma mensagem, mais uns ensinamentos de tudo que Ele nos deixou. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos assiste e pedimos, esteja conosco, Senhor, amparando-nos e auxiliando-nos na compreensão da mensagem da noite. Que assim seja. E agora eu convido a Neuza. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer imenso, estar aqui com vocês. A gente agradece muito o convite. Eu vou tentar cantar, né, gente? Aí vocês me acompanham. Eu vou cantar Quanta Luz e eu gostaria de convidá-los para cantar conosco, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agora é com vocês. Fazer que nem o Alan. Quer cantar comigo? Já tá ficando afiada, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que assim seja, né? Que seja uma noite realmente de muita luz para todos nós. Eu queria que você cante de novo. Não, depois. Agora já está aqui. Não era para ser assim. Isso. Só que você é palestrante, hein? Agora com vocês, nosso amigo Robson Peter Carrara de Matão. Seja bem-vindo. Obrigado, queridos amigos. Minha saudação de imensa alegria, de paz para todos, de gratidão. Nossa saudação aos amigos internautas conectados. Meu abraço aí para o Edson Assunção, para a Tuca, que estão acompanhando a nossa transmissão, e outros amigos que nós nem sabemos o nome agora, mas foram as primeiras informações aqui virtuais que nos chegaram. Viu, Tuca? Viu, Edson? Nosso abraço para vocês. Isso é muito lindo, né? Esse intercâmbio de ideais, intercâmbio de amigos que se conectam continuamente. Nós estamos muito agradecidos, depois de todo esse tempo de isolamento, agora o presencial voltou com tudo, né? E nós estamos aí com esses compromissos novamente de viagens. Agora temos que aprender a administrar mais o tempo das viagens e os compromissos assumidos presenciais para não acumular muito, porque antes viajávamos toda noite, né? Parece que a pandemia falou, dá uma pensada, administra melhor isso, né? Toda noite vai e vem, vai e vem, vai e vem, não fica bom. Então a minha alegria por retornar a esta casa depois de mais de 3 anos aproximadamente, né? Revê-los, conhecer novos amigos, é uma oportunidade muito valiosa. A gente valoriza muito isso, porque esse intercâmbio nos fortalece e fortalece o movimento espírita, que tem muito a oferecer para nós, especialmente uma casa que se dedica a esse mistério, o mistério de divulgar e estudar a doutrina espírita. Nós trouxemos esse tema que aí está, conflitos familiares, que é um tema muito abrangente, é um tema que propicia a todos nós, inclusive a oportunidade, os que desejarem, de um intercâmbio de ideias também. Se quiserem interromper a abordagem, interrompam, estejam à vontade, porque é um tema que permite exemplos, depoimentos, dúvidas. Não que eu esteja capacitado para responder perguntas, mas porque a doutrina espírita abre um panorama imenso diante desse assunto que diz respeito a todos nós. Porque, afinal de contas, família nós sabemos o que é, e conflitos também. São duas situações que todos nós vivemos de uma forma ou de outra, mais amena, mais grave, mais profunda, mais longa, ou pequenos conflitos de relacionamento. Mas a verdade é que esses conflitos existem. A família é a base da sociedade. A bondade, a grandeza, a sabedoria do Criador estabeleceu a lei de reprodução, que faz com que os espíritos renascidos recebam de si mesmos uma nova criatura, do ponto de vista físico. Mas ali está um espírito antigo, que retorna para a experiência de aprendizado através da experiência familiar. Isso vem desde o começo do mundo, né? Porque a reprodução é que permitiu que os espíritos se corporificassem, uma lei sábia para a preservação da espécie, inclusive. Bem coerente, bem conectada com o estágio que estamos. É um estágio que ainda precisamos nos corporificar num instrumento material, um instrumento temporário. Ele não é duradouro, ele não é para sempre, ele dura um certo tempo. Na verdade, ele é um produto perecível, o corpo humano. Com seus órgãos, sistemas, com os seus
o seu funcionamento, não é mesmo? Estudado, dissecado pela medicina, nós conseguimos com a ciência maior tempo de durabilidade para esse instrumento físico. Mas ele é um instrumento importantíssimo, expressivo, que nós temos que respeitar. Porque através desse instrumento, embora temporário, a vida passa num clique. O que são 80, 90 anos passa num instante. No entanto, durante essas décadas que permanecemos utilizando a carcaça biológica, que sofre desgaste, que fica doente, que morre, fisicamente morre. Durante esse tempo de permanência ocupando uma estrutura orgânica, nós fazemos os aprendizados que precisamos. Aprendizados variados, do intelecto, da sensibilidade, dos sentimentos, da emoção, especialmente nos relacionamentos. Nós desenvolvemos a inteligência observando a natureza, observando a nós mesmos, observando as ocorrências, situações, mas aprendemos muito no relacionamento uns com os outros, porque nos auto-observamos, observamos a nós mesmos e mutuamente nos observamos. Isso é constante, é permanente. Nós observamos os outros, como se comportam, como falam, como agem, como fazem, como decidem, como reagem, mas os outros também nos observam. E a sabedoria divina, embora sejamos todos uma grande família humana, nós somos uma grande família humana, uma família de bilhões de espíritos vinculados a este planeta, sem dizer a família universal de que fazemos parte também, como filhos de Deus. Mas, por enquanto, nós ainda estamos numa linguagem simbólica, numa linguagem comparativa, pode parecer pesada, mas é a realidade. Nós ainda estamos presos, acorrentados a este planeta. Por mais que a gente esperneie por aqui, é aqui mesmo que a gente fica. Pelo menos por enquanto. Nós ainda não temos liberdade de viajar o universo com tranquilidade, né? Nós temos que conquistar isso ainda. Por enquanto, nós estamos vinculados ao planeta. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, até adquirir sabedoria, até adquirir pureza de sentimento e libertar-se dos condicionamentos impostos pelo egoísmo, impostos pelo orgulho, pela vaidade, pelas nossas tolices. Mas isso não está errado, isso faz parte do processo. É um processo de amadurecimento. É um processo de crescimento intelecto-moral e sensibilidade. Para isso, neste planeta, desses espíritos vinculados ao planeta, que recebem, através do processo de interação entre os planetas, recebem seres que viveram e vivem experiências em outros planetas, inferiores e superiores à Terra. Há um intercâmbio muito grande entre os planetas. Assim como viajamos de uma cidade para outra, viemos de Matão para Pirassununga, assim como fazemos viagens pelo Brasil ou viagens internacionais, também existe uma interação muito grande entre os mundos. Porque a criação divina não está circunscrita a este planeta. Aqui é uma pequena parcela dos filhos de Deus. Mas nós não vamos viajar para outros planetas, nós temos que nos resolver por aqui mesmo, por enquanto. Então nós estamos encarnados num planeta cujo estágio ainda é um estágio de egoísmo. Ainda é um estágio de império do materialismo, da agressividade. Ainda é um império de vaidades, de tolices, de perda de tempo. Mas isso faz parte do processo de aperfeiçoamento. E num núcleo mais restrito, porque temos a família humana da Terra dividida em nacionalidades, em raças, em crenças. Mas num núcleo mais reduzido nós temos a família. A família é aquele núcleo ainda que é composto de duas pessoas, ou de poucos filhos, de mais filhos, de agregados, de adotados, não importa. A família, o grupo familiar que se reúne, seja ele de boas condições econômicas ou de dificuldades, de carência, de fome, de miséria, não importa. Isso é secundário, na verdade. Nos países diversos, nas diversas nacionalidades e experiências, estão os grupos familiares.
onde os espíritos lá estão para aprenderem uns com os outros. E daí surgem os conflitos, porque surgem dos interesses variados. Tanto dos interesses variados, como das imperfeições e mazelas tão características da nossa condição. A condição humana ainda é uma condição que deixa a desejar. Nós ainda temos muito que aprender, temos muito que desenvolver em nós. Do ponto de vista da ciência, nós estamos dando passos largos. Do ponto de vista da moralidade, a gente ainda está meio capenga. Mas por isso que estamos aqui. A vida é este curso intensivo de melhoramento. Mas surgem os conflitos dentro da família. E ali na família estão reunidos espíritos afins e outros nem tanto afins. São espíritos que viveram experiências anteriores e construíram laços sólidos de afeto. Se reencontram, combinaram estarem juntos. Até porque a família não é uma obra do acaso. A gente não é filho ou filha de fulano ou de fulana por acaso. A gente não está numa família por sorte ou azar. Isso não existe. Isso não existe. Nós estamos no grupo familiar que precisamos, ou a quem estamos conectados, por laços do passado, de afinidade, de grande afeto e respeito, ou pela ausência de afinidade, quando a agressividade, o egoísmo se fazem mais fortes do que o respeito mútuo. Então estão reunidos sob o mesmo teto, muitas vezes, velhos inimigos do passado, corporificados agora com nova aparência, corporificados em nova idade, em nova ocorrência, em nova data, em nova situação, mas espíritos antagônicos entre si, espíritos que se detestam muitas vezes, e agora estão juntos ali, na condição de pai e filho, de mãe e filha, às vezes de marido e mulher, de genro e sogra, de nora e sogro, e por aí vai. Mas também estão reunidos na família espíritos que se amam profundamente, espíritos que se respeitam, espíritos que gostam de estarem juntos e fizeram grandes realizações juntos. Então, na sabedoria do planejamento reencarnatório, efetuado e executado exatamente para que a gente resolva as pendências que temos uns com os outros, estamos reunidos numa família. Então, as situações vividas pela família são as mais variáveis. A gente não precisa ficar repetindo isso, porque todos nós vivemos essas ocorrências. Ali estão as situações mais variadas, de concordância, de discordância, de agressividade, de cuidados, de respeito, de compreensão, ou de indiferença, ou de omissão. E aí, por causa das diferenças, surgem os conflitos, quando os espíritos não são afins, quando os espíritos não aprenderam a se respeitar. Então esse é um assunto muito vasto, porque envolve drogadição, envolve sexualidade, envolve maturidade emocional, envolve necessidade, envolve méritos, envolve deméritos, envolve provas, expiações, envolve abnegação. Nessas palavras que eu estou citando aqui, quantas situações não se enquadram? De espíritos que são devedores entre si e agora se encontram para quitar dívidas, com o detalhe do esquecimento do passado. A reencarnação tem essa bênção, esquecimento do passado. Se a gente se lembrasse, a gente não suportaria. Deus é sábio, deu uma apagadinha na memória e a gente renasce como se fosse começar do zero. Mas a gente tem aquele olhar enviesado com algum familiar, ainda que não habitante do mesmo teto. Sempre tem alguma ranhura, alguma coisa diferente, não é mesmo? Sempre tem isso. E felizmente a doutrina espírita é um manancial de informações, de esclarecimentos, de orientação moral para uma família harmoniosa.
Entre elas está a recomendação da prática do Evangelho no lar, que consiste na reunião dos membros da família em dia e horário determinado, para, juntos, num instante rápido, fazerem uma prece, se reunirem, lerem uma mensagem, comentarem o conteúdo e, naturalmente, fruírem, se beneficiarem dos benefícios de uma oração, que pode ser feito por qualquer membro do grupo. Com a pandemia, em que, pelo menos no período mais grave da pandemia, nós nos vimos forçados por recomendação das autoridades de saúde ao isolamento. Antes, a gente se encontrava em casa de noite, saía cedo, às vezes se encontrava no almoço, alguns nem se encontravam, alguns saíam cedo com os filhos, dormiam, voltavam de noite, os filhos já estavam dormindo, não havia convivência. Mas o home office colocou todo mundo dentro de casa, acendeu um holofote, e aí mostrou-nos mutuamente, levados a uma convivência continuada, aberta, presente, e muitos conflitos se acentuaram. Muitas separações ocorreram durante a pandemia. E aqueles espíritos que eram afins solidificaram ainda mais a afinidade. Ficaram mais próximos, porque gostam de estar juntos. Mas nem todos são assim. Alguns alimentam conflitos movidos pelo egoísmo, pela indiferença, pela omissão, não é? Então a pandemia foi como um holofote que nos desnudou uns com os outros. E agora a pandemia reduziu-se, todo mundo já dispensou a máscara, estamos mais liberados, as reuniões presenciais voltaram em todos os segmentos. Talvez seja o momento da gente se perguntar que benefício eu colhi com a pandemia. O que a pandemia fez comigo, com a minha família, com a sociedade onde vivo, etc. Muito bem. Além da prática do Evangelho no lar, recomendada pela doutrina espírita e pelos espíritos com abundância, que antes era recomendável fazer-se uma vez por semana, a pandemia mostrou a utilidade de se fazer uma mínima reunião diariamente. Num horário determinado, fazer-se uma leitura breve, pensar naquele conteúdo e uma prece também breve. Isso muda o ambiente da casa. Muda, transforma o ambiente. Ao invés de uma vez por semana, diariamente. E nesse quesito, a literatura espírita é muito rica. Existem diversas obras que estão disponíveis, publicadas por vários espíritos, por vários médiuns, psicografadas ou não, voltadas ao equilíbrio da família. Utilizando-se muitas delas da psicologia. A psicologia é uma grande ciência que ajuda o ser humano a entender-se nos seus conflitos. Então existe uma quantidade grande de títulos que abordam a questão da harmonia familiar. Eu escolhi um para falar aqui hoje, porque são dezenas. Sejam na área da psicologia, mesmo não espírita, ou da psicologia espírita, ou outras obras, que não se valendo tanto da psicologia, se vale da psicoterapia do Evangelho. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma obra para ser usada nos diálogos familiares. Mas eu escolhi uma. Esta obra aqui. Sinal Verde, que todo mundo conhece. É uma obra antiga. Ela é da década de 70. Ela tem 50 anos de publicação, essa obra aí já. Já saíram várias edições. Foi editada pelo espírito André Luiz na psicografia do médium Chico Xavier. E este livro, ele é um livro de orientações para uma harmonia interior. Porque a harmonia do indivíduo reflete-se na família. Ou a harmonia da família reflete-se no indivíduo, que por sua vez reflete na sociedade. Então nós vemos uma sociedade caótica, ainda dominada pelo materialismo e pelo egoísmo, fruto do talvez um descuido familiar, no cuidado que é preciso ter com a expansão do sentimento de fraternidade entre os membros da família. Este livro aqui tem 50 capítulos.
Eu vou projetar os títulos dos capítulos, apenas a título didático, apenas para termos uma ideia do trabalho feito por esse espírito, André Luiz, muito conhecido, né? Que ficou conhecido a partir do livro Nosso Lar, que virou filme, agora vem o Nosso Lar 2, com os mensageiros Nosso Lar 2, um espírito de grande sabedoria, um espírito que ensina bastante. Se você mergulhar na obra de André Luiz, você vai perceber a didática do espírito, o ensinamento que traz. Então vejam, olhem os primeiros 10 capítulos. De 1 a 10, tem 50. Eu vou só mostrar, apenas para introduzir essa questão da família e a harmonia que deve ser construída. O primeiro capítulo, ao levantar-se. Nós não vamos ler o conteúdo desses capítulos, não. Nós queremos sugerir que vocês tenham o livro em casa. Esse livro é facilmente encontrável em bibliotecas, esquecidos lá, empoeirados, os exemplares. Mas esse livro ele é um manual de orientação. E veja o primeiro capítulo, ao levantar-se. Eu não estou lembrado agora de como está o conteúdo do primeiro capítulo, mas o título sugere para nós como é que a gente é quando levanta, de manhã. Vamos fazer um retrocesso em nós mesmos levantando? Nós somos daquele que levanta emburrado, já levanta de cara amarrado. Se fala um bom dia, nem responde. E se fala bom dia, um bom dia, bom dia. Daquele jeito. Ora, isso vai refletir na vida dos componentes, dos integrantes da família. Esse levantar-se é um levantar-se de alegria ou é um levantar-se de pessimismo? A gente precisa fazer essas autoavaliações porque nós fazemos parte de uma família. Nós queremos uma família equilibrada, mas é a nossa contribuição. Olha lá, saudações nos domínios da voz. Levantamos gritando já com todo mundo, cadê minha toalha? Ou levantamos mais ou menos. Mas segunda-feira de novo. Eu gostava que eu falei para Deus hoje, mas segunda-feira outra vez, né? Passa muito rápido, né? Mas as saudações nos domínios da voz, a voz é suave ou é agressiva? No recinto doméstico, entre cônjuges, marido e mulher sabe a convivência que tem um com o outro e a importância do trato carinhoso um com o outro, quanto é importante esse estímulo de respeito entre os cônjuges. Enquanto as crianças são pequenas, é aquela correria. Depois que as crianças crescem, se casam e vão embora, ficam os dois sozinhos de novo. Se construíram durante a vida uma relação harmoniosa, será muito bom depois. Mas se for uma vida de agressões, de agressividade na voz, no verbo, etc., experiência doméstica, parentes difíceis. Alguém tem um parente difícil aqui? Estão em todas as famílias os parentes difíceis. Porque às vezes o parente difícil é obra nossa. Se não é dessa existência, é de anterior. Ambiente caseiro, apresentações e na via pública. Já saiu na rua, vejam só. O capítulo vai discorrendo sobre situações do cotidiano. Vejam a segunda parte, os próximos 10 capítulos. Aí já estamos com 20. E nós vamos ver lá, comércio, intercâmbio, perante os amigos, antagonistas, integrantes, discordantes entre si. Tem muito isso dentro de casa. Ainda mais agora, com esta ebulição política, dentro da mesma casa, se não tomar cuidado, sai briga, por causa dessa bobagem da divisão política do país, né? Ante os pequeninos, como é que tratamos as crianças pequenas que precisam despertar para a esperança, ver e ouvir, chefia e subalternidade, dever e trabalho em torno da profissão, nos compromissos de trabalho, obstáculos? Vejam cada título sugestivo. A gente não está lendo o conteúdo do capítulo, mas os títulos já nos sugerem conteúdos abrangentes. Vejam mais 10, está quase acabando. Aqui são 30. Assuntos do tempo, perguntas, melindres, desejos, preocupações em torno da felicidade perante os outros, modos desagradáveis. Lembra alguma coisa isso? Comportamentos, digamos, inconvenientes, não é mesmo? Temas inoportunos, importunos, auxílios sempre possíveis. Quem disse que é a mulher que tem que lavar a louça? Quem disse que é a mulher que tem que arrumar a cama?
Por que não podemos prestar auxílios nesse sentido? Na verdade, não é nem auxílio, é dever. A casa não é de todos, não é a nossa casa, a nossa família. Todos podem colaborar. Arrumar a cama, lavar a louça, recolher a roupa, estender a roupa e por aí vai. Quanta coisa, lavar o banheiro, por que não? Por que não? Não é mesmo? Facilitar para que a casa... Porque as mulheres que eu diga, né, o serviço doméstico não acaba. Que o digam as mulheres. Mas os homens também. Depois que eu fiquei em casa, aposentado, eu vejo lá e até... Né, a gente vê, não para, é uma coisa atrás da outra. Não é mesmo? É uma coisa atrás da outra. Então são situações do cotidiano familiar. Mais 10, agora indo para 40. Notas breves, presentes, hábitos infelizes. Um exemplo de hábito infeliz é falar palavrão, não é? É um hábito absolutamente infeliz. A crítica, a maledicência. Todos já ouviram falar do Peixotinho. Peixotinho foi um grande médium de materialização. Ele era militar, viveu no Rio de Janeiro, viveu em vários estados, mas ele era um médium que ficava totalmente imóvel, inconsciente na cama, largado lá, emitia o ectoplasma e os espíritos se materializavam através dele. Ele não via nada, porque ele ficava semi-morto. Os espíritos se materializavam através dele, andavam pelo salão do centro, ou até dentro da casa dele, para atender os doentes que se acumulavam em sua própria residência, que o buscavam, que eram trazidos. A casa de Peixotinho era muito pequena, era uma casa modesta. Ele tinha 9 filhos, 8 mulheres e um homem. Coitado desse homem. Eram 8 mulheres, não é mesmo? Já pensou os conflitos que não deveriam ter ali? Não por causa das mulheres, tá? Mas eu estou brincando com isso. Apenas para dar um exemplo, porque na casa de Peixotinho não tinha conflito. Porque ele e a esposa são espíritos, conforme já revelado, são espíritos que vivem juntos há muito tempo, há várias reencarnações. Na época do Cristo, os dois já eram marido e mulher e acolhiam carentes da época em suas próprias casas. Isso na época do Cristo. Os dois já estavam juntos, marido e mulher. Isso quer gostar, hein? Vejam só. 2000 anos nascendo sempre juntos. E estavam juntos de novo, 9 filhos. E o Peixotinho, médium de materialização. Conta uma de suas filhas, que eu tive a oportunidade de entrevistar, que uma vez a professora de história, falando sobre história brasileira, né, citou o José do Patrocínio. Citou assim, a professora dando aula de história, e José do Patrocínio. A menina falou, ele vai lá em casa. Falei, como assim, menina, vai lá em casa? A menina inocente, uma criança, né? E o José do Patrocínio se materializava na casa dela. Se materializava, andava pela casa. Você imagina o carão que essa menina passou. A professora, que negócio é esse, né? Chamaram a mãe na diretoria para explicar. Sabe? Imagina aquela época. Né? José Patrocínio, ele vai lá em casa, eu conheço ele. É claro que vai, né? Uma criança. O José do Patrocínio atuava lá para atender os doentes. Vejam vocês. E o nosso Peixotinho e a esposa fizeram um quadro, puseram numa moldura e puseram na cozinha, assim, na mesa de refeições. Como nós estamos aqui com essa projeção, claro que não era desse tamanho, né? Mas puseram uma frase, eu vou usar as minhas palavras, porque eu não lembro de cor. Mas entre a essência, mais ou menos assim, dizia o quadro, porque nesta casa eles acolhiam muitos necessitados. A mulher de Peixotinho fazia comida que dava certinho para as pessoas que vinham comer na casa. De vez em quando aparecia gente assim, a rodo para comer. E a comida sempre dava. É como se ela tivesse uma informação de quantas pessoas viriam para comer. Porque lá iam obsidiados, iam doentes, enfermos. Ele acolhia as pessoas na casa dele, principalmente os obsidiados. Mas também a carência da fome, da miséria, etc. e tal. Então sempre tinha gente dormindo lá, gente diferente dormindo na casa. E ele colocou na mesa, na parede da cozinha assim, esta casa pertence a Jesus, referindo-se ao trabalho que já executavam lá. Esta casa pertence a Jesus, hóspede, invisível e atento às nossas conversas. Imagine a profundidade e o impacto que se provocou nas crianças, os 9 filhos. Porque se desse vontade de reclamar de alguma coisa,
ou de falar mal de alguém, eles viam o quadro lá. Esta casa pertence a Jesus, hóspede invisível e ouvinte atento das nossas conversas. Não que Jesus estivesse lá, mas a vibração de Jesus através dos espíritos que trabalhavam ali. Por que não? Jesus não poderia ir lá, né? Quem somos nós para dizer que não? Se ele comanda a vida humana em toda parte também. Mas isso marcou a vida deles para sempre, porque se desse qualquer vontade de falar mal dos outros ou de reclamar da vida, eles olhavam para o quadro. E toda pessoa que ali comia via o quadro. Esta casa pertence a Jesus, que é hóspede invisível e ouvinte atento de todas as conversas. Então nós vemos ali nessa relação de questões, como fica a questão dos hábitos infelizes à mesa. Quantos de nós desperdiçamos e desrespeitamos o horário das refeições falando coisas inconvenientes? Sugestões do caminho, indagações no cotidiano, temas da crítica, em matéria afetiva, separações, os dramas das separações conjugais, questões a meditar, correspondência. Agora vejam a última série de capítulos, os últimos 10. Reuniões sociais, festas, divergências, hóspedes. Perante o sexo, visitas fraternas, visitação a doentes, imprevistos durante visitas, na assistência social e ante a oração. São 50 capítulos desta obra, Sinal Verde. Vocês viram lá, são 50 capítulos, são 50 textos. E, portanto, se você pensar que cada capítulo, cada texto do livro contém 10 recomendações, é só multiplicar. 10 vezes 50, são 500 recomendações nesse livrinho aí, Sinal Verde, que não é um livro grosso, é um livro fininho. 500 recomendações de equilíbrio interior, de harmonia no ambiente familiar. Isso é muito significativo. Este livro é um precioso formulário de receitas preventivas da garantia da saúde interior. É um verdadeiro ensaio de imunologia da alma. Esta obra. Quem disse isso foi Emmanuel, na introdução da obra. Sinal Verde, 1971, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, o nosso conhecido instrutor. Então vocês imaginem essas recomendações conhecidas, divulgadas, comentadas, refletidas, onde naturalmente vai entrar várias virtudes dos ensinos do Evangelho. E nós selecionamos na sequência aqui algumas frases do livro para meditarmos juntos. Esse trabalho, embora eu esteja apresentando todo o mérito de construção das ilustrações, a seleção das frases, esse trabalho visual que vocês estão vendo é do amigo Américo Sucena, criador do projeto Imagem, que produz slides, imagens para os palestrantes. O que se vai ver agora é um trabalho que o Américo dedicou-se durante toda a pandemia, além de outras tarefas. Ele produziu até hoje, nesses 3 anos de pandemia, 4.500 frases ilustradas até agora. 4.500 frases ilustradas. Aqui nós vamos mostrar 5 ou meia dúzia. Vejam esta. Aí está uma mão segurando um coração sobre uma casa. E aí vem a frase: a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. O lar é onde a união e o companheirismo se desenvolvem. André Luiz, Sinal Verde, capítulo 8. A casa não é apenas a proteção para o bem-estar físico, material, mas deve se transformar no lar, que é um refúgio onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Imaginem vocês que essa sugestão dada por André Luiz: enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. André Luiz, capítulo 8. Vocês imaginaram um espírito ter a iniciativa de dar uma sugestão dessa para nós? Normalmente, nós cuidamos bem da nossa casa.
Vejam esta casa coletiva aqui. Bonita, agradável, bem cuidada. A nossa casa também. Quem que não gosta de ter uma casa bem cuidada? Mas o próprio Espírito fala: enfeite o seu lar. A gente enfeita com flores, com toalhas, com enfeites, etc. Mas ele sugere: enfeite o seu lar com a gentileza e o bom humor. São dois recursos magníficos de esperança para os habitantes do lar. Agora vejam esta. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. André Luiz. Está aí uma outra sugestão do Espírito, no capítulo 4, de algum detalhe que possa facilitar e agradecer e valorizar o esforço, o comportamento de um integrante da casa. Vejam esta. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. André Luiz, capítulo 44. Até isso o Espírito dá sugestão para a gente. E aqui entra a história do Peixotinho que eu já contei, né? Na hora das refeições, aquele cuidado que se tinha com as palavras que se ia usar. E lembrando do parente problema, que toda família tem aquela criatura mais difícil, o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. André Luiz, no capítulo 7. O parente problema é sempre um teste para medir, examinar a nossa evolução, como é que a gente reage diante das circunstâncias adversas. Vejam só, aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Olha que importante essa advertência de André Luiz, lá no capítulo 7. As leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Voltamos ao início da nossa abordagem. Na família estão os espíritos afins, tem uma causa justa, são espíritos que se amam, são espíritos que se entendem, são espíritos que se respeitam, estão juntos porque atraídos pela semelhança de sentimentos. Mas também estão lá, é uma causa justa, mas também estão lá os espíritos antagônicos, os espíritos que se detestam. Quer se livrar de alguém? Passe a amar ele. Pronto. Aí a gente não vai criar essa pendência, né? Tem gente que despreza, não quer saber. Então, sempre há uma causa justa para isso. Agora, olha essa. Tem um espinho aí, né? Vários espinhos pontiagudos. Vejam a frase de André Luiz. Muitas vezes a criatura complicada que se agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas no passado por nós mesmos. Ora, isso é muito grave. Isso deve despertar a nossa maior atenção, porque a criatura complicada que está junto conosco ali, com o sofrimento, com uma deficiência qualquer, muitas vezes fomos nós que criamos aquele quadro. E claro que aí entra um recurso que eu não citei ainda, que não pode ser esquecido no relacionamento familiar, que é o perdão. O perdão, ensinado por Jesus, né? Crucificado, pediu perdão a Deus. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pode ser aplicado a todos nós diante dos comportamentos inconvenientes no relacionamento íntimo. Paulo de Tarso, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, fala sobre o perdão. Esse capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, há vários conteúdos nesse capítulo, um capítulo importantíssimo. E quando Kardec seleciona lá as instruções dos Espíritos, existem, já no começo das instruções dos Espíritos, um subtítulo, Perdão das Ofensas. Há dois Espíritos falando sobre esse assunto. O primeiro é Simeão e o outro é Paulo de Tarso. O Espírito Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso. E a mensagem de Paulo é a segunda.
E Paulo de Tarso discorre sobre a importância e a grandiosidade do perdão, relacionando inclusive que perdoar não é esquecer, mas perdoar é não querer vingança, é não desejar o mal do outro. E ele vai discorrendo sobre o perdão. Não é uma mensagem longa e também não é uma mensagem curta, é uma mensagem média. E lá no meio da mensagem, e no meio, não é no começo nem no fim, tem uma frase lá que me saltou aos olhos, mas saltou aos olhos. Ele está falando sobre a necessidade de perdoar nas mais diversas circunstâncias, né? Fazendo os benefícios do perdão, etc. e tal. Em determinado ponto ele fala assim, essa luta, que luta? Vamos parar aí. Essa luta, vírgula, que luta é essa? Não é difícil a gente imaginar. São as lutas dos interesses variados, que se manifestam dentro de casa, na convivência familiar, como se manifestam na sociedade, nas reivindicações, nas disputas ideológicas, nas disputas todas, inclusive do fanatismo esportivo, guerra de torcida. Querem coisa mais absurda do que essa? Guerra de torcida, mata-se por causa de resultados de futebol. Um absurdo. Mas temos as disputas políticas absolutamente dispensáveis quando deveríamos voltar o nosso interesse para os interesses da pátria e não dividirmos em nome de candidatos e partidos que são absolutamente passageiros. Mas enfim, essas lutas de interesses comerciais, de interesses industriais, em muitos casos fazem parte dessa luta de progresso, não é mesmo? Lutas de opiniões, etc. Essas lutas, diz o Paulo, vírgula, começam com uma espetada. Tem algumas traduções que usa espinhos. Começa com uma espinhada ou com um espinho, começa com alfinetada. O que eu falei? Eu falei espetada, né? Espetada, alfinetada, cutucada, é tudo sinônimo, né? Essas lutas que começam com uma alfinetada e terminam numa ruptura e continua a frase. Mas esta frase me saltou aos olhos. Começam por uma alfinetada e culminam com um rompimento ou com uma ruptura, são sinônimos. Gente, esta frase virou um livro. Esta frase subiu assim, virou um livro, já está na editora, deve sair o ano que vem. Eles só pediram para mudar o título, porque o título ficou muito comprido, eu usei esse título, começa com uma alfinetada e termina numa ruptura. Aí eu dei outras sugestões de título, né? Mas a frase saltou aos olhos. E eu começo falando lá no começo do livro o que é uma alfinetada. Porque alfinetada se refere ao alfinete. O alfinete é um instrumento metálico usado na vestimenta que, se a gente não tomar cuidado, fura o dedo. Por isso que a gente adaptou alfinetada ao alfinete. Relacionou. Mas alfinetada é sinônimo de cutucada, de indireta, que todos nós vivemos de uma forma ou de outra. Foi muito interessante o que aconteceu conosco, porque nós tivemos um almoço de família, e lá na hora do almoço os irmãos se alfinetaram. Aí ficaram sem se falar, passou um tempo lá de cara amarrada, uma chorou. De noite, no Evangelho no Lar, caiu exatamente essa lição. Falei, olha o que aconteceu na hora do almoço aqui. Começou com uma alfinetada e terminou numa ruptura. Felizmente não foi uma ruptura definitiva. Mas o que é uma ruptura? É um rompimento. Rompeu o cabo da internet. A gente fica louco sem internet, não é? Rompeu a fibra ótica. Rompeu a adutora da Sabesp. Faltou água, aquele estrago. Romperam os fios da eletricidade, caiu a árvore. Ruptura é uma quebra. No caso do relacionamento saudável. Começou por causa de uma indireta, quando a gente poderia ter ficado em silêncio. Né? Começou com aquela cutucada, e às vezes não é nem indireta, é direta mesmo. Não é? Quais as famílias que já não viveram situações assim? Tem alguém aqui que não viveu isso? Porque as indiretas, as alfinetadas, as cutucadas,
não estão só na família. Vocês estão vendo aí o que está sofrendo Abel, o técnico do Palmeiras, com a dor do cotovelo dos outros técnicos. Está todo mundo alfinetando ele. Vocês estão vendo aí as alfinetadas entre artistas. Já perceberam o time que eu sou, né? Não precisa declarar, né? Então, pois é uma indireta agora, né? É uma cutucada, né? É uma cutucada vitoriosa, né? É uma cutucada, segue o líder. Então, existe alfinetada na política. Olha o ridículo dos nossos políticos, um alfinetando o outro. Que coisa ridícula. Para que isso? Não estou aqui em tom de crítica, mas dizendo que essas alfinetadas, quem sai prejudicado? Somos nós mesmos. Começa com uma alfinetada, uma cutucada, uma indireta, uma direta e termina numa ruptura. Que ruptura é essa? A perda da oportunidade de convivência pacífica que afeta também a intimidade dos lares. Às vezes vemos casais que se agridem publicamente, fica um falando, gritando com o outro publicamente. Gritar já não é certo, né? Falta respeito. Imagine publicamente então. E fica aquelas alfinetadas, disputas verbais entre casais, entre cônjuges, que vão terminar numa separação, numa briga, às vezes numa tragédia, por causa de não é mesmo? Então Paulo tem razão, recomendando, falando, complementando, abordando o perdão e fazendo essa observação que essas lutas, que a gente não sabe em que ponto de gravidade elas vão alcançar, essas lutas que começam com uma alfinetada e terminam numa ruptura, são essas alfinetadas que nós temos que evitar. Então, nós vemos aí os espinhos das alfinetadas, que muitas vezes somos os autores. A harmonia familiar depende, precisa do nosso silêncio, da nossa gentileza, do nosso carinho, do nosso estímulo para aquele que convive conosco dentro de casa. Aí nós vamos ver uma outra situação que muito ocorre com todos nós. Diante de balconistas fatigadas ou irritadiças, reflitamos nas provações que as constrange na retaguarda do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. Todos nós já enfrentamos atendentes mal educados, atendentes despreparados, irritados, nervosos. Sabe-se lá o que não viveram dentro de casa naquele dia ou estão vivendo na disputa de agressividade que existe dentro da convivência familiar. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. André Luiz. Agora, vocês já imaginaram um espírito ter que dizer isso para nós? Não é o fim da picada, um espírito desta elevação, como André Luiz falou, responda com calma no telefone, por favor, não fica gritando com o outro está atendendo. Está certo que tem hora que aqueles telefonemas de marketing deixam a gente louco, né? Mas então, não vamos gritar com o atendente, né? Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Imagine o que cabe dentro da expressão serve além do dever. Dever já é um trabalho amplo. Agora imagina servir além. Este encontrou o caminho da felicidade. E olha essa. O freio da moral funciona nos recessos da consciência. E uma consciência sem freios é pior que o furacão. Allan Kardec. Lei do Trabalho, questão 685A. Aí já não é de André Luiz. Aí é de Kardec. Vejam que a consciência sem freios é pior que um furacão. É uma expressão, uma frase para a gente refletir profundamente diante dos nossos comportamentos dentro de casa. Finalmente, trabalhar com Jesus na restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento. Emmanuel, no livro A Verdade Responde. Nós somos convidados a pensar o que significa trabalhar com Jesus. Eu estou trabalhando para Jesus na mensagem que lemos hoje cedo, né? Estou trabalhando para Jesus com consciência ou estou adaptando o trabalho a Jesus
ao nosso modo de achar e entender o amor. É profundo isso. Estou adaptando do meu jeito ou estou seguindo com consciência? Restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento que nos cabe. Religiosos de todas as crenças, cidadãos, espíritos habitantes do universo, espíritos que estão tentando desenvolver essa consciência. Tudo isso, naturalmente, por causa da luz imensa que nos ilumina a vida, né? Ao Cristo, a nossa gratidão por esse instante, a nossa gratidão pelo amor que dedica a cada um de nós em sua grandeza, em sua bondade. E para encerrar, imensamente agradecidos, nós vamos chamar Neuza para cantar, mas antes disso, eu trouxe meus 2 recentes livros aqui. O primeiro, A Alma do Espiritismo, que vai falar exatamente do que nós falamos hoje, né? Qual é a essência do Espiritismo, qual é o combustível, o motor do Espiritismo. A alma do Espiritismo é resultante de uma frase de Allan Kardec. E bons médiuns, bons dirigentes, bons tarefeiros, por que nos perdemos tanto? Ele é fruto das nossas andanças pelo Brasil antes da pandemia, observando casas nas mais diversas condições físicas e de instalações, e ao mesmo tempo a experiência de conversar com lideranças, com trabalhadores, suas dificuldades, suas lutas, suas conquistas. Saiu esse livro que foi escrito antes da pandemia, mas ficou esse tempo todo parado, a editora acabou de lançar. E por coincidência, saiu os 2 juntos agora por editoras diferentes. Agora, o que nós queremos desejar a vocês, pensando na família de cada um de nós, é desejar para que tenham vida. Nós queremos desejar vida na letra bonita do nosso Fábio de Mello. Deixa eu voltar aqui. O microfone, porque tem o pessoal da internet, né? Muito obrigado a vocês. Muito bem. Fiquem com Deus. Deixa eu pôr aqui, né? E esse aqui tá ficando onde? Pode deixar aqui. Deixa aqui mesmo. Tudo bem? Tudo bem. De Flávia Venceslau, Te Desejo Vida. É mais conhecida pelo padre Fábio de Mello, né? Essa canção. Vocês me ajudem aí, gente. Ela é muito linda, né? Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar.
Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Te desejo vida, te desejo vida, te desejo vida, te desejo vida. Vida e saúde para todos. Vida e saúde para todos, né? Que Deus nos abençoe a todos. Ela cantou essa música para mim quando nós fizemos 60 anos. Olha, que ótimo. Já faz 2 anos. Estou aqui para fazer uma apresentação a todos. Nosso amigo Orson Peter Carrara é escritor e ele tem vários livros publicados, inclusive ele faz live 24 horas por dia, né? Porque não tem uma hora que eu não abro coisa, está lá ele fazendo a live dele, fazendo a entrevista. Viajar para cá. Fazendo entrevista, inclusive ele faz entrevista com várias pessoas, faz com todo mundo. Vocês podem pegar o Facebook dele, Orson Peter Carrara, né? Eles... No YouTube tem mais do que isso. Então, estamos lá no YouTube do Orson, podem acessar, muito bom. É todo dia, o dia inteiro vocês pegam lá, entra lá que está passando alguma coisa, ele está entrevistando alguém. E ele também trouxe para nós hoje aqui 5 livros que ele escreveu. Um sacerdote espírita, com reflexão sobre o livro Padre Germano, muito bom. Leiam ele, depois vocês leiam o Padre Germano, vocês vão ver que é um complemento. Para falar desse livro tinha que ser o Acácio para falar desse O Acácio. Bons Médios já falou, a Alma Espírita já falou, a morte, 2 gigantes do Espiritismo, Caibar Schutel e Ivone Pereira. Participação especial de Luci Dias Ramos. São 5 livros que ele trouxe aí, inclusive está à venda. Um livro, R$ 35,00. Quem quiser levar 2 livros, são 60. Quem quiser levar os 5 livros, é 150. Tá? Então vocês podem levar a obra completa, que compensa. Compensa ter na nossa biblioteca. Tá ok? Eu vou pedir para o nosso amigo Acácio fazer o encerramento para nós. Faz favor. Eu já vou sair da frente. Esses 2 vão nascer, irmãos. Precisa. Tô bom. Muito bem, encerrando os trabalhos da noite, apenas relembrando aqui os 2 avisos que já foram dados no início dos trabalhos. Quintas-feiras, 19h30, estudos. Todos estão convidados. Sábados, a partir das 9 horas, crianças
jovens e adultos, infantil, juvenil e marmanjil. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Após os trabalhos, encerramento, e estamos encerrando, os que desejarem fazer uso da água fluidificada, podem fazê-lo. Neuza, Orson, queridos, ao retornarem para a querida Matão, levem o carinho do missionário da luz. Preito de gratidão pelas bênçãos aqui distribuídas na noite de hoje. Foram tantas bênçãos, eu estava lá no fundo e observando também a atenção, não somente dos cantos, mas da mensagem entregue. Foi quando se verificou o passe reconfortador, que equilibra. Ele foi aplicado em todos aqui hoje. E ante tantas bênçãos, mais que agradecer, indo além do agradecimento, de petitórios, de pedidos que costumamos fazer, aprendermos também com Silvério Horta, Antologia dos Imortais, Valdo Vieira, Francisco Cândido Xavier. Prece. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração, nosso Pai Nosso, rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso das virtudes, hoje e sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Boa noite a todos.